Nós queremos viver todas as promessas de Deus. E tem uma coisa que eu estava até comentando aqui pela manhã, que é entender essa manifestação. O mundo, a gente costuma dizer, jaz no maligno. Agora você lembra porque o mundo jaz no maligno? Porque o homem desobedeceu a Deus, saiu do Éden. E quando ele é tirado do Éden, ele começa a viver uma vida pessoal. E aí ele começa a ter que tomar algumas atitudes próprias, escolhas. E aí o erro dele traz para ele mesmo consequências. Por isso, se nós quisermos ter boas consequências, nós teremos um caminho correto, caminho objetivo, na presença de Deus. Então está na nossa mão, a mudança que for necessária. Deus já fez tudo o que era preciso, Jesus já fez tudo o que era preciso, o Espírito Santo já fez tudo o que era preciso. Agora depende de... Você viu quantos nós teve aí? Eu vi uma pessoa que falou, depende dele. É assim? O marido e a esposa, quando você começa a falar alguma coisa, a primeira coisa que vira é: não, mas se ele, mas se ela, mas se ele. Não, irmãos, pensa bem. Nós podemos ser o portador dessa transformação, aquele que vai fazer as coisas diferentes. Para isso, eu entrei nessa série, coragem. Diga coragem. Coragem, tem que ter coragem. Para mudar tem que ter coragem. Para começar de novo tem que ter coragem, né? Eu lembro do pastor Rogério, quando ele começou a trabalhar com o negócio de temperos e tal. Imagina, um homem que era praticamente um engenheiro de manutenção em indústria. Ele fazia trabalho com máquinas, com coisas do tipo, via lá operações de manutenção, ou seja, para lubrificação de máquina e tal. E de repente ele sai e aparece a oportunidade de ele trabalhar com vendas, e ainda vendas de parte toda de produtos assim para temperos e etc. Eu olhei para aquilo e falei: rapaz, é uma mudança radical, é uma mudança bastante, sabe, aquela história que você joga fora o cartão de ponto, joga fora, né, os horários fixos, joga fora o salário fixo, joga fora o 13º, joga fora as férias, joga fora uma porção de coisas que as pessoas estão acostumadas a viver. Pode perguntar para as pessoas, a primeira coisa quando você entra lá na empresa para perguntar, falar: vai trabalhar aqui, vai, quantas horas? 8 horas, qual é o salário? Né? Aí a pessoa te fala o salário, aí você já começa a perguntar, quais os benefícios que tem na empresa, não é assim? A gente se agarra em coisas físicas, benefício, salário, expectativa de futuro aí. Aqui tem plano de carreira. E aí de repente você sai e vai para um lugar que ele fala para você: aqui tem plano de carreira? Tem, é só você fazer. Você corre, vende, e o seu plano de carreira é ter muitos clientes. Então depende de você. E o 13º está junto com o 14º. Então, e onde está o 14º? Ele não existe. Mas aí não tem o 13º, não. Mas você pode associar também as férias. E quando eu recebo as férias? Também não tem. Aí você fala: cara, que loucura. Então não tem nada disso. Não tem. E a empresa vai pagar um convênio? Não vai pagar um convênio. E tem vale transporte? E também não tem. E quando ele começou a contar, eu meio que ri e meio que falei: meu, esse cara é doido. Mas eu falei uma coisa para ele, eu falei: olha, se você começar com esse trabalho, daqui a um tempo, você não quer outro trabalho, você não vai mais querer sair do trabalho de rua, do trabalho de vendedor, porque o que você faz numa empresa, muitas vezes não melhora o teu salário. Você tem um padrão, e lá dentro tem um plano de carreira, e lá tem todo, e não muda. Mas o que você fizer nos seus clientes vai mudar toda a sua história. E ele ficou olhando e falou: mas eu vou tentar. Então tenta. E aí depois de um tempo ele foi crescendo, e hoje ele comprou já o seu carro, já tem as suas coisas, já reformou a sua casa, já tem. E aí outro dia eu perguntei para ele: e aí, o que você acha? Vai voltar para a empresa? O que ele falou? Não, nunca mais. Esse é o meu caminho. Aí tudo aquilo que parecia ser segurança, ele descobriu que não eram seguranças, que eram âncoras que prendem você a um lugar e que não te permite você enxergar longe. Você enxerga até ali, dali para frente você não enxerga mais,
porque a âncora te prende, e a partir daquele momento que você se libera, não há limites, os limites estão quebrados. A partir do momento que você começar a entender isso espiritualmente, você vai entender que a garantia que está sobre a sua vida, não é uma garantia de um lugarzinho, não é uma garantia de um dia de trabalho, não é uma garantia de ter o dinheirinho no bolso hoje, mas a tua garantia, ela não tem fim. Confiar em Deus te leva a ter realizações que vão muito além da onde os teus olhos alcançam. Você vai começar a perceber que quando você faz aquilo que é básico, você está construindo um futuro que você nem sabe. Sabe por quê? Porque quando você fala de multiplicação com Deus, vamos dizer que você deu uma oferta. É você não, né? Quando você deu uma oferta, talvez você deu lá a sua oferta de R$10. E o que R$10 podem trazer para a sua vida? Nada. Tudo. Porque o Senhor não olha para aqueles R$10 como R$10. Ele olha para aqueles R$10 como uma declaração de fé. Ele olha para aqueles R$10 como algo que você está entregando por amor. E aí aquela mulher que deu aquelas 2 moedinhas, lembra? Que Jesus falou, ela deu mais do que todos aqueles homens que estavam em volta. E que você olha e fala, mas os homens estavam dando quantidades grandes de dinheiro. Mas ele falou, mas ela deu tudo. Então aí você começa a perceber a qualidade. E essa qualidade com Deus é que traz uma grande mudança. A qualidade com Deus é que pode multiplicar os R$10 por 10 mil, que pode multiplicar por 100 mil, que pode nem multiplicar se não for de qualidade. E aí que nós começamos a perceber como Deus se manifesta através da sua fé, através da sua entrega, através da sua liberação, através daquilo que não tem âncora, que está solto, que está determinado para uma mudança grandiosa. A confiança, a confiabilidade, a entrega mesmo ao Senhor vai trazer sobre você grandes realizações. Para isso nós vamos ter que ter coragem. Coragem para quê? Para assumir posições, para liberar. Pode mudar, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Pode mudar, eu sei que o Senhor vai me dar o melhor. Por isso eu coloquei como tema hoje, coragem para me restabelecer. Coragem para restabelecer, mudar situação. Olha aqui em Lucas 24:13, eu vou ler para você. Olha o que diz aqui: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que os não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o 3º dia desde essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia,
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Faz o papel do profeta, vira para alguém e diga: paz seja convosco. Coragem para me restabelecer. Você reparou o que aconteceu? Aqueles homens, acabou a crucificação, tiraram Jesus de lá, levaram para o túmulo, de repente o corpo de Jesus sumiu do túmulo, e as mulheres viram, eles falaram que as mulheres viram, que não estava lá o corpo, falaram com os anjos, e agora eles estão indo embora, porque eles começam a discutir. Peraí, o que se entende é que Jesus ia ser o Salvador, e de repente Jesus morreu. Eles ficam decepcionados e acreditam não num Jesus cheio de poder, não no Jesus espiritualmente que transforma, não no Jesus que muda a vida deles, mas no Jesus que talvez fosse um ótimo espadachim, que fosse um ótimo lutador, que fosse cortar a cabeça das pessoas, formar um exército, ganhar a guerra. Eles estavam com a visão distorcida, eles estavam com a visão errada, eles estavam com uma visão física, totalmente material. E Jesus não estava vindo ali para transformar, vamos dizer assim, aquela cidade em sangue e começar uma guerra. Ele estava lá para trazer salvação, liberação, libertação, transformação, restauração, mudança de dentro para fora. Nós precisamos entender o que eles não estavam entendendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes acontece isso conosco. A gente está indo numa dimensão, num caminho, numa posição, e a gente começa a ter a nossa vida cheio do poder de Deus, acreditando na manifestação do Espírito, e aí dá alguma coisa errada. A gente tem uma briga, ou é desempregado, ou batem no nosso carro, ou roubam o carro, ou sei lá, qualquer coisa acontece. Qual o primeiro fato que vem ali? Um desânimo. Você começa a falar: eu não acredito. Eu estava esperando agora que começou uma campanha nova na igreja, agora que eu comecei a orar de madrugada, agora que eu coloquei, entreguei uma grande oferta, dei lá meu dízimo, agora que tudo fosse ficar calmo, mas em vez de ficar calmo, as coisas se agitaram mais. Ao invés de eles perceberem que Jesus estava começando a trazer a realização da promessa, eles começam a se assustar com aquilo, e tomam um rumo contrário, sai da cidade, vão embora. Por quê? Porque eles achavam assim: ali não vai dar mais nada, ali não vai mais acontecer coisa alguma. Você já viu quanta gente sai da igreja porque não atingiu um objetivo? Você já viu quantas pessoas começam a desdenhar do poder de Deus, ou desacreditar do poder de Deus, começam a ter comportamento de pecado, de engano, porque eles acham assim: o que adianta ficar andando certinho? O que adianta eu ser todo correto, se o meu vizinho comprou um carro novo, se o outro arrumou um bom emprego, eu perdi o meu, se de repente alguém tem uma namorada e eu não tenho, ou sei lá o que. Ele não olha para Deus, ele olha para o que está acontecendo à sua volta, e aí é que começa a haver o engano. Toda vez que você se projetar humanamente, você só vai conseguir enxergar humanamente, aí todas as coisas espirituais não terão referência. Aqueles homens estavam andando, e você percebe que no caminho, eles estavam andando, quando Jesus encontrou com eles, eles enxergaram Jesus? Não. Mas eles sabiam da história de Jesus? Eles contaram para Jesus. O que? Você é peregrino aqui, você não sabe que Jesus de Nazaré, ele veio aí, ele morreu, ele fez isso, ele fez aquilo, crucificaram, os nossos líderes foram os responsáveis. Ele sabia a história toda. Jesus estava do lado deles, mas eles estavam enxergando Jesus? Eles perderam a referência.
Então, quando a gente olha para isso, a gente tem a certeza que precisamos nos restabelecer todo dia. Todo dia a gente precisa se restabelecer na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã. Todo dia a palavra de Deus se renova. E eu preciso ser renovado pela palavra de Deus. É por isso que a gente perturba tanto vocês para lerem a Bíblia, para orarem, para entrarem num propósito, para serem assíduos à igreja. Por causa disso. Porque se você não tiver essa continuidade, qualquer coisa vai tirar você do propósito, vai tirar você do objetivo. É o que aconteceu com eles. Eles viram a dificuldade, viram Jesus ser crucificado, não viram mais o corpo físico de Jesus e perderam a referência. Mas na verdade, o corpo físico de Jesus foi uma ferramenta para estar na terra, para trazer, vamos dizer, o derramamento do sangue para nos abençoar. Aquele corpo se tornou num corpo incorruptível, como a promessa no Apocalipse diz para você, que seu corpo depois se tornará incorruptível, não vai ter mais nada que possa tratar com ele. Só que de repente eles ficaram tão ligados na matéria, que quando o corpo físico que podia ser pego não existia mais, acabou. Mas a grande realidade é que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está aí agora com você, querendo mudar a sua vida e dar a você uma nova posição. Então a primeira coisa, coragem para mim, restabelecer os 5 R's para o restabelecimento. Diga 5 R's para o restabelecimento. Primeiro, reencontrar. 29 diz assim: eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Reencontrar é o mesmo que buscar origem. Quando você fala eu vou encontrar alguém, é porque você já conhece, você já sabe quem é, você tem origem. Então aí começa. Quando falamos em reencontro é porque houve um encontro anteriormente. Alguém já recebeu a Jesus aqui? Já houve um encontro, aqueles homens souberam explicar a história de Jesus, mas agora parecia que a história era uma história passada, parecia que não tinha mais nada a ver. Parecia que o que aconteceu com Jesus, os 3 anos de ministério, as palavras que ele dedicou, a orientação que ele colocou, as pessoas que foram curadas, parecia que era só simplesmente uma referência, não tinha mais nada a ver. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aqueles discípulos precisariam ser renovados. Renovados. Você conhece alguém que precisa ser renovado? Quantas vezes a gente encontra crentes que a gente fala assim: nossa, ele está muito abatido, né? Muito desanimado, ele precisa ser renovado, ele precisa ser renovado. E é por isso que em muitos cultos a gente faz busca do Espírito Santo, a gente começa a dedicar um pouco mais a palavra, aos sinais, para que as pessoas renovem aquilo que eles já receberam. Eles vão pegar de volta, vão voltar à origem. Alguém aqui já viu alguém ser curado? Já ouviu que alguém foi curado, um milagre? Quando você vê isso, são marcas que ficam na sua vida, que para muita gente, quando alguma coisa começa a ficar difícil, ele lembra: não, eu lembro que quando aconteceu isso, Deus abriu aquela porta. Eu gosto muito de ouvir, e quando o apóstolo abençoou, o apóstolo orou, a cura aconteceu, alguma coisa, não porque eu acho que isso é bom, por mim, mas eu falo assim: obrigado, Jesus. O Senhor pega o nada e usa. O Senhor pega as coisas que não são compreensíveis para fazer alguma coisa. Obrigado, porque o Senhor olhou para mim, ainda que eu não merecesse, o Senhor tem usado a minha vida para abençoar algumas pessoas. Fico muito feliz. Não é orgulho, é felicidade de saber quem eu era, como era a minha vida no passado, e como de repente Ele pegou aquela porcaria e falou assim: vou usar você mesmo, porcaria, vem cá. E aí você fala assim: Ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para você e Ele não procura os seus defeitos, Ele estabelece a sua qualidade, Ele traz a qualidade dEle para você, e Ele começa a dar a você o favorecimento da realização. Por isso que nós temos que ser gratos todos os dias a Jesus Cristo. E esses homens tiveram a grande chance de lembrar que tudo aquilo Jesus tinha feito, só que de repente eles vão contar para Jesus outras coisas. Mas agora eles fazem algo muito importante, né? Muito importante para que haja o reencontro, para o restabelecimento.
né? Eles fazem o quê? Fica conosco. E eles falam que eles chamam ele para ficar, mas não chamam ele para ficar de uma forma comum. Aqui a palavra usada é constrangendo-o. Quando você constrange alguém, você vai além do simplesmente convidar. A gente pode convidar uma pessoa? Pode. Ô fulano, você quer ir lá em casa? Aí o fulano fala assim, hoje não dá, mas outro dia eu vou. Aí tudo bem. Mas quando você fala assim, ô fulano, vamos lá para casa agora. Ele fala assim, não dá. Fala assim, eu já comprei a pizza, já avisei a esposa e estou te esperando lá. Aí ele vai falar o quê? Fui constrangido a ir para lá, porque como eu vou dizer que não, se o cara já comprou a pizza, se o camarada já comprou o refrigerante, se já avisou a família, agora eu tenho que ir. Eles, aqui diz, eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Amado, esse reencontro, você precisa estar muito determinado a ter Jesus Cristo em sua vida de uma forma profunda. Esse constrangimento, sabe como é que se faz? Com o teu comportamento. Sabe como é que faz? Com a tua oração, com o teu clamor, com a tua campanha de madrugada. Senhor, fica comigo. Mas Deus, talvez Jesus fale assim, eu não sei se eu vou ficar. Mas ele chega lá, você acorda às 3 da manhã, coloca o despertador, pula da cama 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Jesus fala, eu tenho que ficar com esse sujeito. Não tem jeito. Ele está me constrangendo a ficar na vida dele. Não é mais, Jesus, vamos lá que eu preciso de uma porta de emprego. Jesus, vamos lá que eu preciso pagar a conta de luz. Jesus, não. Você está chamando ele por amor, por adoração. Você está mostrando a ele sacrifício. Você está mostrando a ele que você quer que ele faça parte da sua vida. Isso eles fizeram, eles chamaram ele para ficar, mas de uma forma a constrangê-lo, a não deixar ele escapar, né? Neste momento, a melhor coisa a fazer é buscar o reencontro, o restabelecimento. Você precisa entender a necessidade da presença, né? Eles constrangeram. Faça um convite a Jesus, que constranja ao ficar com você. Você já pensou nisso? Eu lembro quando eu comecei a me converter, e eu comecei a ver tanta coisa maravilhosa. Primeiro foi a própria cura pessoal, alguma coisa que eu precisava muito ser curado. Mas eu comecei a ver pessoas sendo curadas. Eu comecei a ver pessoas tendo vida, casamento restaurado. Eu comecei a ver pessoas falando em línguas, né, dos anjos. Eu comecei a ver profecias. Eu comecei a ver revelações. Eu comecei a ver. Eu falei, não é possível. Eu quero isso para mim. Então minha oração constantemente era: Jesus, toma a minha vida. Espírito Santo, toma a minha vida. Ela é sua. Faz com ela o que o Senhor quiser. Foi uma loucura, porque de repente eu saio da empresa, coisa que eu tinha uma baita de uma garantia, acaba a garantia, fica um ano parado, Deus faz um supletivo e a coisa foi andando de uma maneira. Mas ele ouviu o quê? A voz que constrangia ele: eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero viver a tua presença, eu quero viver cada um desses dons. Usa a minha vida, Senhor. Não quero ver metade, eu quero ver tudo, eu quero viver tudo, eu quero poder tudo que é seu. Sabe o que é isso? Às vezes você se assusta. Imagina alguém que nunca fica desempregado ficar desempregado. Imagina alguém que de repente precisava, né, acostumado a conviver com dinheiro, e você de repente percebe que o dinheiro já não está mais na sua mão. Vai ter que adorar. Vai ver as loucuras acontecerem. Vai ver as coisas vindo. Fazer um culto em casa, né, para agradecimento, e chegar lá 70 e tantas pessoas, 78 pessoas, na garagem não cabia. Sair para pedir cadeiras emprestadas para as vizinhas, alguém que não era convertido, que não tinha nada a ver. E você fala assim: mas você é louco? Saímos de porta em porta. Você não pode me emprestar suas cadeiras, porque eu estou fazendo um culto de ação de graças lá em casa e tal. E aí faz o seguinte: aproveita, vai com as cadeiras, leva as cadeiras e participa também. E aí o vizinho ia lá, porque quem é mais curioso? Não tem vizinho que não é curioso. Ele vê um reteté, um lalala, um negócio qualquer, e aí eu coloquei plástico no portão, e as pessoas da rua não enxergavam dentro da garagem, né?
E aí eles queriam saber o que estava acontecendo. Tinha vezes que a bispa falava no meio do trabalho: tem um pé ali fora, ó, dá para ver um pé. Aí eu ia lá assim, do nada abria. Aí a pessoa: não, só estava passando e tal. Não, entra aqui. Já abria, coloca para dentro. O pai do pastor Fábio, eu não conhecia o pastor Fábio, também não conhecia o pai dele, mas não sei quem falou para ele na época. O pai dele era cantor. Falou para ele, né, que lá em casa ia ter um culto de ação de graça. Ele parou o carro dele, né, na época uma Caravan lá, aquela traseira enorme, e ele falou assim: vai ter um culto de ação de graças aqui. Eu falei: vai. Aí ele falou assim: eu posso participar? Eu falei: pode. Aí ele falou assim: você sabe que eu canto? Eu falei: não. Ele falou: mas eu posso cantar? Eu falei: pode. Ele falou: eu tenho aqui no carro alguns equipamentos, você me ajuda a tirar? E eu pensei que era um violão. Ele já tirou uma caixa de som mais ou menos dessa altura assim, né? Tirou um amplificador grande, tirou a guitarra dele, tirou o microfone, o pedestal, um cabo lá, extensão, e falou para mim: procura um lugar que tenha 220 e liga aí. Eu fui lá, liguei lá o negócio, ele montou todo o equipamento dele, e de repente quando a gente olha, já tem alguém lá cantando. Ele tinha uma voz assim muito forte, o pai dele tinha uma voz maravilhosa, e ele começou a cantar as músicas, eu me arrepiava tudo. Daqui a pouco aparece um, aparece dois, aparece três. Quando eu vi, a casa estava lotada de gente, não cabia mais dentro da garagem, tanta gente. Amado, quando você quiser constranger Jesus, não faça pela metade, faz para arrebentar. Fala para ele: Senhor, essa casa é sua, minha vida é sua, tudo que eu tenho, tudo que eu sou te pertence. Rebenta aí, papai, manda ver, Jesus, estabelece, Espírito Santo, porque eu quero ser usado pelo teu poder, eu quero ser usado pela tua graça. Quando você se liberar desse jeito, ele vai falar: estou constrangido, vou precisar dar para ele, não tem jeito, vou ajudar ele, vou dar a condição a ele. 8 meses era diácono, 1 ano e 3 meses era evangelista, de convertido, 1 ano e 3 meses era evangelista, 2 anos e pouco estava dirigindo uma igreja. Quem aqui tem mais do que 8 meses na igreja? De convertido, não da Aliança da Paz. Tem alguém que tem mais do que 8 meses de convertido? Você já era para ser diácono. Quem tem mais que 1 ano e 3 meses de convertido? Você já era para ser um evangelista. Quem tem mais de 2 anos e 2 meses de igreja? Você já era para dirigir uma igreja sozinho. Ai, apóstolo, o senhor é maluco, o senhor bebeu, o que aconteceu? Foi assim comigo. Mas sabe por quê? Porque eu e a bispa constrangemos a Jesus. E não é que eu não trabalhava, irmão, eu tinha emprego, trabalhava direitinho, trabalhava que nem louco, viajava o Brasil, tinha uma porção de coisa para fazer, avião para cima, avião para baixo, mas eu voltava nos dias de culto para pregar e ministrar a palavra e curar a pessoa, libertar o cativo, restaurar o aflito. Mas por que você fazia isso? Porque eu constrangia Jesus a olhar para mim, e ele falou assim: você quer mesmo? Pois eu vou colocar na sua vida, eu vou ministrar isso na sua vida. Agora, será que você está constrangendo? Eu sou tua casa, tua morada. Assim? Você cantou isso? Mude as coisas de... Você cantou isso? E se daqui a 8 meses você tiver como diácono? E se daqui a 1 ano e 3 meses você for um dos evangelistas da igreja? Um cara que não tinha nem lido a Bíblia inteira. Apóstolo, mas como é que o senhor pode ser um diácono? Não tinha nem lido a Bíblia inteira. E como é que o senhor fazia? Obedecia. O que o meu líder falava não era empolgação, era determinação. Nós vamos fazer assim, será feito. Não tinha dúvida, porque eu estava sendo treinado. E quando eu estava sendo treinado, eu estava disposto a aprender o que tinha que aprender. E é isso que nós precisamos, porque Deus sempre vai preparar as pessoas para te ensinar, para te estabelecer, para te fortalecer, para te colocar na posição. Mas quantas vezes você vai dizer não? Não dá hoje, assim eu não posso. Sabe o que é? Apaga isso, deixa o Senhor estar com você, tenha um reencontro, né? Faça um convite a Jesus que os constranja a ficar com você. Diga: a partir de hoje eu vou constranger a Jesus, Ele vai ficar comigo. Amém, amado? Segundo R para o restabelecimento: resgatar. Diga: resgatar. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe
Então os olhos o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. Fique atento, detalhes te farão resgatar a manifestação e a presença de Jesus na sua caminhada. Detalhes. Eu falei agora obedecer. A gente precisa estar pronto a tomar cuidado com cada detalhe. E aqui ele fala de uma forma bem legal. Olha, ele fala assim: estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu-lhe e lhe deu. O que Jesus fez? Ele pegou o pão, levantou ao céu, agradeceu a Deus, né? Partiu, agradeceu a Deus, e depois deu para eles. Ele estava ali mostrando para ele o que? Peraí, tem certas coisas que a gente aprende, tem certas coisas que a gente se desenvolve, né? Nos comportamentos, naquilo que nós fazemos, e isso precisa ficar muito claro. Quando você quiser resgatar Jesus, suas manifestações em sua vida, você deverá usar ensinamentos de Jesus. A Bíblia brincava com as crianças, quando eles brigavam, quando tinha alguma coisa, ela falava assim: Jesus faria isso que você está fazendo? E era pior do que bater neles. O Fernando, o Henrique, o Felipe veio depois, 7 anos, deu a diferença. Mas entre eles mesmo, eles paravam na hora, porque eles estavam aprendendo a ser o quê? E como? Em Jesus, igual a Jesus. Então toda hora que a gente tinha que falar alguma coisa para eles, a gente falava assim: papai não faz assim, mamãe não faz assim. A gente colocava Jesus como referência. Jesus faria assim, tendo brinquedo, ele pegaria o brinquedo, bateria na cabeça do irmão, e ele começava a ficar, opa, então faça o que Jesus faria, deixa o seu irmão brincar. E eles aceitavam, porque a referência deles foi se formando e era forte. Você precisa resgatar, mas todo resgate que você precisa realizar, como aqueles homens precisavam ser resgatados, trazidos de volta para a presença de Deus, para o poder de Deus, a razão ou a referência tinha que ser quem? Jesus. A referência não tinha que ser os romanos, a referência não tinha que ser os fariseus, a referência não tinha que ser Judas que traiu, a referência não tinha que ser, a referência era Jesus. Então a tua referência para resgate é Jesus. Quando Jesus faz, eu também faço, eu sigo a referência dele. E se eu quiser saber se alguém pertence a Jesus ou não, eu não vou perguntar para a pessoa: ei, você é crente? Ele diz que é crente, ele pertence a Jesus. Não, eu vou olhar para o comportamento dele. O que ele faz vai declarar se ele segue a Jesus ou não. Porque se ele não faz o que Jesus ensinou, ele não é um discípulo de Jesus, ele não tem parte. Então o resgatar começa nos detalhes, a olhar o que eu estou fazendo e saber que às vezes eu vou ter que abrir mão de amizades mesmo, às vezes eu vou ter que abrir mão de certos comportamentos mesmo, às vezes eu vou ter que abrir mão até mesmo de certos filmes ou coisas parecidas que estão me roubando a atenção, ou me tirando da presença, ou me colocando influências que não provêm de Deus. Eu vou mudar o meu entendimento para essa razão. Tomando o pão, abençoou e lhe deu. Jesus apresenta a Deus, Jesus consagra aquele momento, Jesus chama a interferência do céu na terra através da oração. Toda vez que você está orando, você está chamando a interferência de Deus, do céu, de Jesus, do Espírito Santo na terra. Há uma declaração de intimidade na oração. Quando você está orando, você está colocando para Jesus alguma coisa que você quer que Ele participe, que você precisa de ajuda. Você está dizendo assim, que o céu interceda ou participe na terra para uma grande mudança agora. E isso precisa entrar no nosso coração, porque a nossa intimidade com Ele se faz através da oração. A nossa boca fala do que o nosso coração está. Se eu não oro, meu coração vai estar cheio do quê? Do mundo. Mas se eu tenho períodos de oração, de leitura da Bíblia, de testemunhos e coisas do tipo, até louvores, isso vai me completar, e eu vou ser forte o suficiente para saber que eu preciso mudar. Jesus não falou para eles assim: ei, presta atenção em mim, ei, eu sou Jesus. Em momento algum você vê Jesus dizendo para eles: eu sou Jesus, você precisa me obedecer. Ele fez o quê? Veio contando, o Pentateuco, pegou lá os 5 primeiros livros e veio comentando em todas as passagens que falavam do Messias ou da visão messiânica.
Ele falou de Moisés, ele foi falando. Para quê? Para que aqueles 2 rapazes tivessem o quê? Uma reabilitação, para que eles tivessem entendimento. E aí Jesus simplesmente faz a oração na hora da alimentação, do comer o pão, partir o pão, intimidade, realização. E eles naquele momento percebem que alguma coisa não estava normal, que aquele momento não era simplesmente um viajante que estava com eles, né? Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Quando nós recebemos o pão do céu, tudo muda. Quando você começar a entrar numa intimidade de oração, você vai começar a ter paz no seu coração o suficiente para começar a entender o que Deus quer falar. Os olhos espirituais serão abertos. Você viu que de repente eles não enxergavam, enxergaram Jesus. Os seus olhos espirituais serão abertos exatamente no momento que você tiver essa condição de resgate, de reposicionamento, né? Aqui foi como se a unção de Jesus tomasse a vida deles, abriu os olhos, transferindo sobre eles tudo o que era necessário. Aí Jesus pôde desaparecer. Por quê? Ele liberou eles aquela hora, desapareceu ele porque ele falou assim: agora eles já entenderam, agora eles já estão prontos. Até aquele momento a cabeça deles era assim: Jesus era um profeta que morreu, acabou o projeto, Jesus morreu. Agora aqui eles estão olhando para um Jesus ressuscitado, eles estão olhando para a ressurreição, eles estão olhando para a realização, eles estão olhando para o projeto em vida, aquilo que aconteceu. Então peraí, eles estavam liberados agora, eles estavam agora o quê? Capacitados. Jesus falou: já posso deixar eles sozinhos, porque eles não estão vivendo aqui mais pela carne, agora eles estão liberados para enxergar pelo Espírito. Quando você tiver esse resgate, quando você tiver esse retorno à intimidade, sabe aqueles testemunhos que nós falamos agora há pouco, que você viu milagre, ninguém mais vai precisar falar para você. Quando vier uma dificuldade, você vai se lembrar: ei, eu tenho a projeção dos milagres na minha vida, ei, eu tenho a promessa redentora, eu tenho a autoridade que o Senhor manifestou, vai acontecer, haverá liberação, haverá transformação, haverá restituição, porque o poder de Deus está sobre mim. Eles naquela hora tiveram resgate, eles estavam de volta. Eu não sei se você de repente está vivendo ainda o primeiro amor. Eu não sei se você ainda está vivendo a certeza, a convicção de que aquele que te salvou é o mesmo que continua contigo. Porque se não tiver, é hora de resgatar, é hora de restabelecer, é hora de você lembrar: peraí, foi numa terça-feira que ele me salvou. Eu quero viver o seu amor, eu quero viver a mesma realidade, eu quero ir para casa desejando voltar para a igreja. Você lembra daquelas coisas assim? Sair para casa, mas dizendo: que culto foi esse? Narra sub canta labrachai. Que culto foi esse? Que palavra foi aquela? Na verdade, meu irmão, foi a mesma palavra. Você que estava aberto para receber, você que estava no resgate, você que estava tomando posse. Por isso a palavra não bateu na trave, a palavra entrou e assumiu uma posição de realização. Precisa entrar na nossa vida. Os anjos estão voando por aí. O resgate é isso. É quando nós temos a capacidade de pegar de volta o que é nosso. Jesus não prometeu para você sofrimento, Ele prometeu para você realização. Mas vai ter dificuldade? Sim, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Não há nada que possa barrar, atrapalhar ou impedir a promessa de Deus para a tua vida. Terceiro R para o restabelecimento: reconhecer. Diga: reconhecer. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Não ardia em nós, quando no caminho Ele estava ministrando a nossa vida e a gente estava sentindo? Sabe, a coisa mais gostosa quando você está orando, às vezes dentro do carro, às vezes no caminho, às vezes em casa, às vezes lá no seu quarto, às vezes no banheiro, às vezes no banho.
e começa a dar aquela vontadezinha de chorar. E você está orando e daí você começa a chorar e sentir a presença do Senhor. Naquele momento, você está sentindo, você está reconhecendo que há uma transformação vindo sobre a sua vida. Eles precisavam entender o que estava acontecendo e reconhecer o que o Senhor queria fazer. Precisamos viver sensíveis às manifestações de Jesus. Sabe o que é viver sensível? É prestar atenção em tudo que Ele está fazendo. Uma pessoa que vai até você e fala algumas palavras, e às vezes as palavras parecem tão pequenas, mas elas estão falando poderosamente no teu coração. Você estava desacreditado, e aí alguém se levanta no culto, vai até você e fala para você: Deus mandou falar que te ama. É o suficiente para você entender que Ele está por você, que Ele está reconhecendo ali a sua necessidade. E aí é você reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. É você abrir o seu coração. Reconhecer passa primeiro pelo conhecer. Conhecer se estabelece através do dia a dia. Ninguém pode dizer que te conhece se não conviver com você. Como é que eu vou reconhecer Jesus se eu não viver com Ele o dia a dia? Se eu não viver com Ele processos de intimidade. Eu até brinquei de manhã, eu falei assim, quando minha mãe falava assim: você só conhece uma pessoa depois de comer um saco de sal junto, né? Na minha cabeça ficava assim: mas quem é que come um saco de sal junto? Eu pensava naquela, enfiar a mão no punhado e enfiar na boca. Eu falei, aquilo lá é horrível de comer, quem come aquilo? Até o dia que depois de muitos anos uma pessoa, não foi minha mãe, que falou assim: não, a explicação é que você, para fazer comida, por exemplo, você coloca uma pitada de sal, e se você tem 1 quilo de pitada em pitada, você vai ficar uns 2 meses aí para acabar com aquele saquinho de sal, se não for uma casa muito grande. Convive com uma pessoa 2 meses, 3 meses, e você começa a conhecer ela. Quer um exemplo? De repente uma pessoa foi te visitar, era para ficar 1 dia e ficou 10 na sua casa. Aí ela não tinha todas as roupas, começou a ter que lavar, para lavar começou a usar a sua roupa. E aí ela começou a comer a sua comida e fica na sua casa. No primeiro dia você e essa pessoa está maravilhosamente bem, né? Fica aqui, vamos assistir televisão e tal. Mas lá pelo 6º dia, você já está falando: caramba, estou com sono tremendo e ela não quer ir dormir, eu vou ter que ficar na sala, que coisa chata. E no 10º dia, você já conhece todos os defeitos dela, ela já conhece todos os seus defeitos, já sabe que você é irritadiça, que você tem, né, hábitos pessoais, que você... Sim ou não? Só aconteceu isso comigo, com vocês nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, né? Eu lembro um amiguinho do Felipe, ele teve um problema e aí pediu: pode dormir 1 dia lá em casa, né? Aí, tanto a mãe quanto eu falei: pode, 1 dia, 2, vai dormir. Só que o menino, quase 1 mês depois, não queria ir embora. Eu não quero voltar para minha casa. Falei: agora vai ter que voltar. Vai ter que voltar, manda a mãe buscar. Por quê? Porque de repente começa a envolver uma porção de comportamentos, uma porção de coisas, de relacionamentos. Você não é o pai, você não pode dar bronca, você não pode corrigir, mas você vê coisa errada, e aí começa a usar as roupas do seu filho, aí começa a dizer: peraí, não é o saco de sal junto, mas a coisa já complicou. E nós precisamos entender que nós precisamos conhecer Jesus na intimidade, para saber o quanto nós amamos. Vocês cantaram a música agora há pouco. Você sabe que Ele tem uma direção para a nossa vida, que Ele tem um propósito, e o propósito dEle não é o mesmo propósito que o do mundo. O mundo jaz no maligno. Muita coisa a gente vai ter que dar uma alinhada, uma acertada, uma parada, uma ajeitada aí, para as coisas andarem, para poder andar no caminho com Jesus. Então, peraí, eu preciso tomar essa posição de reconhecer Jesus e colocá-lo no devido lugar. Mas nos falava, e quando nos abria as Escrituras, Ele falava da palavra. A palavra é a nossa bússola, a nossa direção. Eu preciso conhecer a palavra, porque se eu não conhecer a palavra, eu não reconheço a Jesus. Não adianta eu falar assim: não, sabe, Deus é amor, Jesus é maravilhoso, pela graça sois salvos. Tudo bem. E depois que você foi salvo, você fez o quê? O que você fez com a sua salvação? Qual é o seu próximo posicionamento? Eu chego lá e digo para você assim: você é maravilhoso, vou te dar
uma Audi TT, né? Aquela de conversível, coisa mais linda, tal.